Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, mais uma vez, por estarmos reunidos para estudar a sua palavra. Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, que o Senhor venha nos ensinar, Deus, venha nos dar sabedoria, venha nos capacitar, venha nos dar amadurecimento, Deus, e crescimento espiritual. Renova, Senhor, a nossa mente, meu Pai. Renova, Deus, as nossas forças. Repreende todo o levante do inimigo contra as nossas vidas. Toda seta, meu Pai, do maligno, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Nós vamos fazer a leitura que está em Gênesis, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 32, que diz assim: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura acharem ali 40, e disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: Não farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. Amém? Então, esse trecho que nós lemos é Gênesis, capítulo 18, quando Deus envia 2 anjos para falar para Abraão mais uma vez. Agora, seria o cumprimento da promessa, estaria próximo que ele e Sara teriam um filho, agora sim, o filho da promessa, mesmo em idade avançada. Esses 2 homens de Deus, esses 2 anjos que vão ali até Abraão para dar essa notícia, eles também estavam indo para Sodoma e Gomorra. E eles iam destruir aquela cidade por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa da desobediência que estava acontecendo ali. E eles contam isso para Abraão, só que Abraão sabia que Ló morava naquela cidade. E como eu já disse em outra lição, Abraão, ele se sentia responsável por Ló. Por quê? O pai de Ló já havia morrido. Quando o pai de Ló morreu, o pai de Abraão, o avô de Ló, assume ali a responsabilidade por Ló. Só que quando o pai de Abraão morre, então Abraão meio que assume essa responsabilidade, tanto que quando Deus fala para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele ia mostrar, ao invés dele ir sozinho, ele leva junto o seu filho Ló. Nós já vimos que isso foi uma desobediência, que não deu muito certo, que futuramente eles tiveram que se separar. E quando eles se separaram, Abraão deu a Ló a oportunidade, a opção de escolher para onde ele gostaria de ir. Então, Ló olha e ele vê as campinas ali de Sodoma e Gomorra, vê que é um lugar bom, é um lugar fértil, é uma terra boa, e ele escolhe aquela terra. Só que lá havia homens maus, e Deus decide destruir toda aquela cidade por causa da iniquidade. E quando Abraão intercede por aquela cidade, por causa dos justos,
nem 10 justos tinha naquela cidade. Deus fala, olha, se tiver 50 eu não vou destruir, se tiver 45 eu não vou destruir, se tiver 40, se tiver 30, mas não tinha nem 10. Então Deus destruiu a cidade, mas deu a oportunidade para que Ló e a sua família saíssem da cidade antes da destruição. Eu falei que Abraão recebeu 2 mensageiros, 2 anjos, mas na verdade são 3. E o que a gente observa através dessa atitude de Abraão? Que ele foi um intercessor pela vida de Ló, da sua família e daquela cidade. E nós, como cristãos, nós temos também essa responsabilidade, né, de interceder pela nossa família, pelo nosso povo, pela nossa nação. Eu costumo dizer isso, que a gente não nasceu por acaso na nossa família. Nós nascemos com a missão de interceder por ela, de orar, de clamar ao Senhor, né, de abençoar. Então o Senhor quer que, assim como Abraão, nós sejamos intercessores onde o Senhor nos colocou, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, no nosso local de trabalho. Então nós somos intercessores do Senhor. Amém? E aí o primeiro tópico da lição diz assim: os anjos visitam Abraão. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Um momento glorioso que antecedeu o anúncio de algo impactante que Deus iria fazer, não apenas na vida de Abraão, na vida de Sara também, além disso, a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que quando tinha aquecido o dia, então essa informação indica que deveria ser por volta de meio-dia, que é quando o calor era mais forte. Era um horário que as pessoas não estavam na rua, que as pessoas evitavam sair de casa, né? Que elas estavam ou no horário de se alimentar, no horário de descanso, justamente por causa do sol quente, né? Então as pessoas evitavam viajar e evitavam sair. E aí a gente vê que Deus, ele não está sujeito ao tempo. Por quê? Deus envia os seus mensageiros justamente nesse horário improvável, né, do sol tão quente. Então Abraão olha e vê 3 homens vindo na sua direção. Aquilo ali já era uma coisa que não aconteceria por causa da hora. Além disso, né, Deus é o Senhor do tempo, porque Abraão e Sara, eles foram pais de Isaac já na sua velhice, um tempo, uma época, uma idade que humanamente seria impossível que eles tivessem filhos, mas eles tiveram. Então, quando Abraão olha aqueles 3 homens vindo na sua direção, ele corre ao encontro deles e prostra-se em terra. E aí a gente pode achar assim, ele fez isso porque ele já percebeu que eram anjos, mas só que naquela época era um gesto comum, né, eles fazerem isso no Antigo Oriente, essa hospitalidade, né, com visitantes, com pessoas que vinham de fora. Então o patriarca, ele foi hospitaleiro, oferecendo proteção, provisão para os seus visitantes. Próximo subitem diz assim: a hospitalidade de Abraão. Então o patriarca, ele vai até a sua tenda, né, a tenda de Sara, e pede que ela amasse o pão, e aí ele mesmo corre até o curral, escolhe ali um animal, né, para eles matarem, e pede para que alguém prepare aquele animal para os visitantes. E tudo que está escrito na Bíblia, a gente tem que aprender uma lição, a gente tem que aprender alguma coisa, né? Então, com essa atitude de Abraão, a gente precisa aprender, né, a arte da hospitalidade. Aprender algo que talvez esteja um pouco esquecido nos nossos dias atuais, né? Porque ser bem recebido é tão bom. Não é tão bom quando a gente vai num lugar, quando a gente vai numa casa, quando a gente vai numa igreja e nós somos bem recebidos, né? Mas a gente receber alguém também bem, com hospitalidade, é muito melhor, né? E Abraão, ele fez isso ali com aquele dia, com aqueles homens. Então o patriarca, ele ofereceu o melhor aos seus visitantes. E enquanto estavam ali desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão: onde está Sara? Por quê?
Porque naquela época, as mulheres, elas não eram vistas quando homens desconhecidos, né, que não pertenciam à família, estavam por ali. Então elas se afastavam, elas ficavam realmente assim, mais reclusas. E aí eles sabiam que Sara não estaria ali, né? Porque eles eram visitas, eles não eram homens próximos, não eram homens da família, mas com certeza eles sabiam que Sara estava ali à porta da tenda escutando. Então, quando os visitantes falam a Abraão: "Eis que Sara, tua mulher, terá um filho", essa era a promessa mais aguardada, que eu acho que eles já tinham até desistido, talvez, por causa do tempo. E aí ela ri. E o próximo subitem fala justamente isso, o riso de Sara. Então, ao ouvir que teria um filho, Sara riu, ela sorriu. Por quê? Ela não riu de Deus, mas ela riu da condição física que ela tinha, que Abraão tinha. Como pode uma mulher, né, que já nem tinha mais, como eles dizem, as regras, né, já passado da menopausa, como poderia uma mulher nessas condições físicas ter um filho? Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para Deus, né? Que Deus pode todas as coisas. Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e com certeza Deus viu ali naquele momento, né, que apesar de Sara ter sorrido, né, daquela informação, o Senhor viu que talvez ela ainda tivesse ali uma fagulha de fé e de esperança de que isso realmente pudesse acontecer, né? Então Deus, ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, da nossa insegurança, né, do nosso riso, da nossa dor. O Senhor, ele não se esquece, né, e o Senhor, ele não deixa de agir nas nossas vidas. Então, depois daqueles homens mensageiros de Deus entregarem a mensagem para Abraão e Sara, aí o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. E o próximo tópico diz assim: Deus anuncia seus planos a Abraão, o anúncio da destruição. Então nós já aprendemos que a terra entre Betel e Ai, né, onde eles estavam primeiramente, não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. Tanto Abraão quanto Ló, eles tinham muitos animais, eles tinham muitos servos, e eles começaram, esses servos, né, os pastores, começaram a discutir por causa da água, por causa do pasto, né, por causa realmente ali do cuidado com os animais, né, com as ovelhas. E aí eles se separam. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro. E Ló, ele olhou, ele viu somente a beleza das terras férteis e decidiu se estabelecer nos arredores de Sodoma. Naquela época não tinha internet para ele pesquisar o que acontecia naquela cidade, quem eram os moradores daquela cidade, como eram aquelas pessoas. E talvez, né, eles ficassem sabendo disso assim no boca a boca. Um falava para um falava para outro, né? Então ele não sabia que os habitantes daquela terra eram homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas a partir do momento que Ló foi habitar naquela terra, que ele foi habitar no meio daquele povo, com certeza ele sabia, ele viu o que as pessoas faziam, ele conviveu com aquilo e mesmo assim ele decidiu permanecer naquele lugar. Porque ele podia ter falado: aqui não tá bom, eu vou mudar para outro lugar. Mas ele permaneceu ali. E aí o próximo subitem fala isso: o pecado leva à destruição. Então o texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor. A gente vê as coisas acontecendo, a gente até percebe, né, que o Senhor está falando conosco alguma coisa, mas a gente não quer, né, fazer, obedecer, como foi com Abraão. O pecado de Sodoma e Gomorra era muito grande e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador.
né? Nós sabemos que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então Deus toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Gênesis 18, 21. Então Deus viu, né, que as coisas ali naquela cidade realmente não estavam boas, né? E aí o próximo subitem diz a intercessão. Então a decisão de Deus, ela já estava tomada. Ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas só que Deus revela o seu plano ao servo dele, né, Abraão. E Abraão, ele intercede pelos justos daquela cidade. Então ele se coloca na posição de intercessor, ele se coloca na brecha por aquela cidade, ele suplica o favor de Deus, a misericórdia de Deus pelos habitantes que eram justos, para que eles não fossem destruídos e para que eles não morressem com os pecadores, né? Então essa atitude revela o coração justo e bom do patriarca Abraão. Ele foi um intercessor, ele pediu compaixão e misericórdia e graça a Deus em favor dos inocentes. Então a iniquidade da cidade de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. O Senhor enviou ali 2 anjos até a cidade de Sodoma, e Ló encontra-os e convida aqueles homens a passar a noite em sua casa. Então a gente vê aqui que Ló aprendeu com seu tio essa questão da hospitalidade, né? Ele encontra aqueles visitantes e ele leva aqueles homens para sua casa. Mas os homens de Sodoma, eles eram tão perversos, promíscuos, pecadores, que eles cercaram a casa, exigiram que os visitantes fossem levados para fora. E aí Ló, como um bom, né, hospitaleiro que ele era, que queria cuidar dos seus visitantes, proteger os seus visitantes, ele faz uma coisa absurda, né? Ele não consente com isso e aí ele oferece as suas filhas com intenção de proteger os visitantes. E aí os mensageiros de Deus, eles ferem aqueles homens malignos que estavam ali fora com cegueira, né? Aqueles homens ímpios, e aí eles conseguem fugir. E os anjos falam para Ló e para sua família para eles fugirem também o mais rápido possível, porque a destruição só ia começar depois que eles saíssem, que eles deixassem a cidade. E aí quando eles saem, cai uma chuva de enxofre e de fogo. E essas cidades, elas se tornaram símbolo de advertência divina contra a maldade. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram reerguidas novamente, elas não são habitadas, o solo da região, que quando Ló olhou pela primeira vez, era uma planície maravilhosa, era uma terra boa, hoje, até hoje, ele é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Então a gente viu que Ló, ele permaneceu ali no meio, né? Ele aceitou conviver, tolerar a iniquidade de Sodoma para desfrutar dos benefícios sociais e materiais que aquela cidade oferecia. E isso é uma coisa que nós cristãos, a gente precisa aprender. Deus, ele é justo, Deus, ele é bom e Deus é misericordioso. Nós vimos aqui que ele é misericordioso. Ele destruiu a cidade, mas ele livrou os justos. Só que nós, a gente não pode achar assim, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, né? Eu falo o nome de Deus e aceitar fazer coisas erradas ou concordar com coisas erradas em nenhuma posição, em nenhuma área das nossas vidas, nem no nosso trabalho, porque o chefe está mandando, porque nós somos cristãos, tem que ser justamente o contrário, nós temos que dar o exemplo, né? Se o seu chefe pede para você fazer alguma coisa errada, não faça. Abra mão daquele cargo, a mão daquela posição. A gente não pode abrir a mão de obedecer a Deus, de sermos fiéis à palavra de Deus, porque o Senhor, nós vimos aqui que Ele é justo. Isso é algo que nós aprendemos
com essa história de Sodoma e Gomorra. Deus não gosta da iniquidade, Deus não gosta da injustiça e Deus, ele é justo. Amém? Então, os ímpios, os iníquos, os injustos, os impuros, eles vão ter consequências das suas ações e nós precisamos ter cuidado, né, para a gente não ter atitudes semelhantes apenas por causa dos benefícios. A gente não pode achar que porque a gente aceitou Jesus, porque a gente falou que Jesus é o Salvador das nossas vidas, se a gente fizer coisa errada, né, intencionalmente, sabendo que está errada, não vai acontecer nada conosco se a gente não se arrepender. É óbvio que nós somos pecadores arrependidos, né? A gente peca, mas a gente se arrepende, a gente não permanece da prática do pecado. Nós somos a justiça de Deus em Cristo e eventualmente nós pecamos, nós erramos porque nós somos seres humanos. Amém? E o próximo tópico da lição diz assim: a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, né, Deus destruiu foi todo mundo, aqui ele destruiu apenas uma cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Nós não podemos nos esquecer que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus não concorda com a iniquidade, ele é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O próximo subitem diz assim: uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra, não fala, né, quantas pessoas eram. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, porque, como a própria Bíblia mostra, era uma cidade próspera, era uma cidade com terras boas, né? Então ela tinha um elevado número de habitantes, mas a exemplo do que aconteceu no dilúvio, quando somente Noé e a sua família, um total de 8 pessoas, sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas. Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Os genros de Ló, né, eles não quiseram ir, eles zombaram dele quando ele falou isso, ou seja, os genros de Ló provavelmente eram homens maus também, né, eles não acreditaram naquilo ali que iria acontecer e eles padeceram, eles pereceram. E aí tem a esposa de Ló também, né, transformada em estátua de sal. Infelizmente, a esposa dele saiu junto com ele, né, mas ela não seguiu a orientação à risca. Os anjos falaram: não olhem para trás, mas ela olhou. Né, ela teve curiosidade, ela quis ver as cidades queimando, e aí diz que ela ficou convertida numa estátua de sal. Né, a gente sabe que existem milhares, né, de pregações a respeito dessa esposa de Ló ter olhado para trás, né, de que a gente de estar com o coração ainda naquele lugar, né, de estar com o coração no mundo, de talvez estar arrependida, de não querer sair, de querer ficar. A gente não sabe o que aconteceu. O que a gente sabe foi que ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Quando a destruição começou a acontecer em Sodoma e Gomorra, Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas já tinham saído. A esposa de Ló, ela não foi alcançada pelo fogo, mas por causa da desobediência, pelo fato dela ter olhado para trás, ela se transformou em uma estátua de sal, né? Então, como servos de Deus, nós não devemos olhar para trás, né? Mas para as coisas de cima, para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Diz a Bíblia: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Ou seja, foi simplesmente uma destruição total. Até hoje não existe mais cidade, não cresce mais nada ali naquele solo.
Aquele solo que antes era fértil, que habitava ali muitas pessoas, era uma grande cidade, mas foi totalmente exterminada, né? Então a gente aprende com essa lição a respeito da justiça divina. Nós não podemos brincar com o Senhor. Nós não podemos zombar de Deus. Nós não podemos achar que a maldade não tem limite. Porque quando o homem aqui na terra não coloca limite na maldade, Deus coloca. E a gente viu que aconteceu exatamente isso com Sodoma e Gomorra. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para que se arrependessem, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Eterno. É interessante que na justiça de Deus, a gente consegue enxergar o amor de Deus, a bondade de Deus e o cuidado. Quantas pessoas sofreram, padeceram, foram violentadas por esses homens malignos de Sodoma e Gomorra. Vieram 2 anjos na casa de Ló e eles queriam violentar aqueles homens. Só não aconteceu isso porque eles eram anjos e feriu eles com cegueira. Mas quantas vezes eles já tinham feito isso com outras pessoas que estavam passando por ali, com outras mulheres, né? Então, eles eram homens malignos, homens que faziam o mal contra a vida de outras pessoas. E quando Deus faz justiça ali em Sodoma, ele estava fazendo o bem, para que mais pessoas não padecessem nas mãos daqueles homens injustos, impuros e malignos. Então, Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão bom, que até quando ele faz a justiça, ele está fazendo o bem. A gente consegue ver o amor, o cuidado e a bondade de Deus. Amém? E essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.